A crise da economia brasileira segue se agravando a ponto de o governo ter que fazer uma reunião de emergência e anunciar novos pacotes para conter a desvalorização do dólar. Em parte, o fenômeno é mundial. A retomada da atividade na economia americana faz com que a sua moeda se fortaleça em relação às outras. Mas boa parte dos problemas se deve a questões locais. A economia brasileira passa por um momento muito frágil, muito delicado, e as medidas que o governo deveria tomar para sanar esses problemas de forma sustentável parecem pouco prováveis de serem tomadas de fato. A primeira delas seria resgatar a credibilidade do Banco Central. O mercado não acredita mais que o Banco Central mire na meta de inflação de 4,5% e isso é muito prejudicial ao próprio combate da inflação. Então, realmente, deveria se esperar uma medida mais séria do governo em relação a tentar resgatar essa credibilidade do Banco Central e até mesmo, eventualmente, dar um choque de juros para poder surpreender o mercado. Pouco provável em véspera de eleição. A segunda medida seria cortar os gastos públicos. O governo tem apelado sistematicamente para malabarismos contábeis, para formas criativas de burlar realmente o aumento do gasto público, e isso já não engana mais ninguém. Então seria necessário um projeto de corte de gastos públicos crível, verdadeiro, e novamente acho pouco provável, uma vez que o governo está de olho nas próximas eleições. A terceira medida importante seria você liberar as tarifas. Nós temos vários preços na economia hoje congelados. Tarifa de ônibus, gasolina, tarifa de eletricidade, e são coisas que acabam distorcendo o próprio funcionamento da economia e mascarando a inflação verdadeira uma vez mais. Isso leva novamente à perda de credibilidade dos agentes e é muito prejudicial à tomada de decisões. O governo deveria soltar esses preços e isso teria um impacto de curto prazo que acho pouco provável que o governo esteja disposto a pagar. Por fim, resta então a esperança das concessões, dos leilões, para poder atrair uma vez mais o capital estrangeiro. Muitas pessoas depositam esperança nesses leilões, mas acho pouco provável os estrangeiros virem em peso, dada essa quantidade de incerteza no setor, dado que eles realmente não confiam mais nas regras do jogo devido a tanta intervenção arbitrária do governo nos últimos anos. O que me faz então pensar que o governo está de mãos atadas e à espera de um milagre. Ele realmente não vai ter como tomar as medidas necessárias para conter o problema da economia brasileira hoje e fica apenas refém, então, de uma melhoria do cenário externo ou tendo que tomar medidas paliativas e pontuais, como a intervenção no câmbio, que não seguram, de fato, a desvalorização cambial se os nossos fundamentos continuarem se deteriorando e se a economia americana continuar na sua retomada. Então, o governo brasileiro realmente se vê hoje numa situação muito delicada e muito incômodo de não ter a coragem e não ter a disposição de pagar o preço de tomar as medidas que realmente seriam necessárias para melhorar nossa economia.